Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Estivemos ontem, durante 6 horas, revisitando a doutrina bíblica da igreja. O desafio de ser igreja hoje, no contexto em que nós vivemos no Brasil, fora do Brasil. Ser igreja hoje em países onde há liberdade de expressão religiosa, de fé. Ser igreja em países onde há perseguição, onde o ajuntamento nem sempre é possível e quase sempre não é possível, inclusive por causa do perigo que isso acontece quando cristãos se reúnem para adorar esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Países como Nigéria, onde há uma perseguição de radicais contra cristãos, onde centenas e milhares de cristãos têm morrido, inclusive nos seus ajuntamentos, na sua tentativa de expressar o corpo visível de Jesus Cristo aqui na terra. Ser igreja hoje é um grande desafio. Pessoas não estão mais vivendo a dimensão, os princípios, os valores de uma comunidade local. Pastores, líderes de comunidades cristãs se encantam mais com modelos do que com a expressão da igreja como corpo de Cristo, como noiva de Cristo, como o Israel de Deus, a quem todas as promessas feitas para Israel foram herdadas, para o edifício de Deus, pela lavoura de Deus, onde Deus está plantando e gerando frutos. A igreja, que é conhecida com diversas imagens, ela tem sido, pela influência do mundo corporativo e da necessidade institucional de estruturação, ela tem perdido o foco da essência, do fundamento e do cabeça, que é o próprio Senhor Jesus. Ontem nós tivemos a oportunidade de olhar esse chamado de Deus que vem desde o Antigo Testamento, nas promessas feitas a Noé, a Abraão, a extensão de Moisés, de um Deus que é pastor de um povo, de um rebanho, de uma família, e que nós tivemos a honra pela revelação do Novo Testamento, pela vinda de Jesus, pela obra redentora de Jesus. Tivemos a honra de nos tornarmos seus filhos, quando confessamos a Cristo como Senhor e quando confessamos a Cristo como Salvador. A igreja de Corinto é uma das igrejas talvez mais emblemáticas relatadas no Novo Testamento. A igreja de Corinto vive, e Paulo, na sua saudação a esta igreja, ele mostra claramente a ambiguidade de uma igreja que retém e que tem dado graciosamente por Deus para as pessoas que se reuniam na comunidade de Corinto. Ele deu todo tipo de dom espiritual. Tudo que uma igreja local precisa para ser edificada, tudo que uma igreja local precisa ser e fazer para cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deixou e que está lá explícita em Mateus capítulo 28, deixando aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que fizessem outros discípulos, que tornassem a Jesus conhecido, discípulos não de líderes religiosos, discípulos não dos apóstolos, mas discípulos de Cristo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
Era uma igreja que teve a oportunidade de ouvir toda a mensagem apostólica do próprio apóstolo Paulo. Uma igreja que tinha no seu dia a dia e na sua tentativa de corresponder àquilo que Deus esperava de uma comunidade local, nem sempre vivia o melhor que uma igreja local pode viver. Pelo contrário, Paulo diz que era uma igreja que, apesar de ter sido contemplado com Deus, com todos os dons espirituais e a presença do Espírito Santo ali, era uma igreja que, você estudando a primeira carta e a segunda carta, que tinha todo tipo de manifestação mundana, carnal, de infidelidade a Deus. Ora, isso não é um acontecimento somente para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tipifica uma comunidade local que tem a Jesus como cabeça, que tem a presença e a manifestação de Deus e a presença do Espírito Santo em nós, e testifica que somos seus filhos. E apesar de ter Jesus como cabeça, apesar de ser o povo de Deus, apesar de ter a presença do Espírito Santo, tem a mesma inclinação de viver numa direção oposta para aquilo que foi criada, assim como qualquer igreja e comunidade local. A primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto traz de início uma saudação de gratidão. Antes de Paulo fazer os seus apertos como apóstolo e como cuidador desta igreja, ele reconhece a presença, a graça de Deus, a manifestação do amor de Deus na igreja de Corinto. E ele, como apóstolo, e nós vimos ontem quando estudamos aqui, que Paulo foi testemunha da ressurreição, e Paulo sofreu também perseguição pela mensagem que anunciava. Paulo foi aquele apóstolo que foi acrescido aos discípulos que caminharam com Jesus e que tiveram a experiência de ver e de serem ensinados pelo próprio Senhor Jesus, pelo Cristo ressurreto. Portanto, ele era um apóstolo diferenciado, como os primeiros apóstolos, que cumpriram no tempo e no espaço a sua função de transmitir o evangelho que receberam do próprio Senhor Jesus. E nesse sentido, e é um outro sentido que é usado aqui também em Corinto, todos nós que fomos enviados por Deus, salvos por Deus, somos também apóstolos no sentido de levarmos o evangelho apostólico. Todos nós somos enviados no meio de uma geração perversa e corrupta para sermos sal e luz, para servirmos a Deus, para amarmos a Deus e ao próximo como a nós mesmos, como nós vimos ontem no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 8, cumprindo a lei do reino como ministros, como enviados e como discípulos. Capítulo 1, versículo 1, acompanhe a leitura junto comigo. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo saúda essa igreja como apóstolo. Paulo saúda esta igreja como alguém que recebeu uma autoridade especial para transmitir esse evangelho que recebeu do Senhor Jesus. E reconhece que todos os que estão na igreja de Corinto foram santificados em Cristo. Posicionalmente, todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador são introduzidos à igreja e separados agora para viverem para a glória de Deus. O processo de santificação é uma obra que acontece por decisão e ação do próprio Deus. Nós fomos separados para ser santos. Ora, essa já não é uma mensagem
popular. Essa já não é uma mensagem fácil de absorver, porque dentro de nós existe essa tendência, essa inclinação a buscarmos a nossa felicidade, custe o que custar, a nós não nos colocarmos debaixo da autoridade do rei, de nós não queremos participar das reivindicações, das responsabilidades que temos por participarmos do reino de Deus. Nenhum de nós deseja de fato santificação. A inclinação no nosso coração é de fazer exatamente aquilo que não agrada a Deus, como assim fizemos na história, na experiência da queda, quando viramos as nossas costas para o Criador que nos criou para o louvor da sua glória. Existe dentro de nós uma inclinação de não fazer o que agrada o coração de Deus. Se de fato tivéssemos absorvido isso na nossa vida, nós estaríamos, como a igreja de Éfeso foi encorajada, de Tessalônica também, estaríamos hoje preocupados em buscar a santificação todos os dias, como se tomássemos café da manhã todos os dias, para a nossa sobrevivência, para o alimento da nossa fé, e buscarmos essa santificação posicional que nós já temos em Cristo Jesus, é uma decisão diária que todos nós precisamos fazer, isto é, o que nós temos que fazer hoje, neste domingo, nos afastarmos do pecado que tenazmente nos assedia, nos afastarmos do pecado. Por quê? Porque nós fomos constituídos por Deus e pela obra redentora de Jesus Cristo numa posição de santidade. Nós somos uma comunidade de santos, mas não de anjos. Nós somos uma comunidade de santos separados posicionalmente em Cristo, mas como igreja somos uma instituição divino-humana e temos dentro de nós ainda a tendência, a inclinação de pecar e de buscar cada vez mais uma vida de pecado. E Paulo, quando começa a saudar esta igreja, ele diz: todos nós fomos feitos santos em Deus. E toda comunidade cristã que se reúne é uma comunidade de pessoas que foram separados para refletir a glória de Deus no que são e no que fazem. Versículo 3. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças a Deus por vocês, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Pois em tudo vocês foram enriquecidos nele. Vou repetir. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Imagine uma igreja local que recebe uma carta do apóstolo que ajudou a fundar esta comunidade, reconhecendo que foi dada a esta comunidade, a essa igreja, todo o conhecimento, todo o discernimento. Uma comunidade que estava ouvindo todo o conselho de Deus e não só uma parte deles. Imagine a comunicação e missão cristã receber uma carta como essa, dizendo: vocês têm sido ensinados em toda a verdade. Vocês têm sido ensinados em todo o conhecimento. A vontade de Deus completa está sendo ensinada a vocês pelos pastores, pelos mestres, por aqueles que têm cuidado de suas vidas e do relacionamento de vocês com Deus e com a comunidade. Paulo vai com gratidão a Deus. Sabe por quê? Porque isso é a graça de Deus presente em nosso coração. É a graça de Deus que é derramada em Cristo Jesus para cada um de nós. Nós somos instrumentos da graça e, como vimos ontem, nós somos um presente para os nossos irmãos na experiência comunitária, porque através da vida dos nossos irmãos, a manifestação da graça na minha e na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos manifestação da graça. Mas eu, do meu jeitinho, com a minha história,
Com esse temperamento aqui de um cara teimoso, que não tenho sempre uma melhor palavra para o meu irmão, que não estou sempre interessado na vida do meu irmão, no crescimento dele, é por isso que é graça, porque nós não merecemos essa graça, porque nós somos pecadores miseráveis, porque o desejo do nosso coração nem sempre é a glória de Deus, mas é a nossa própria glória. É por isso que é graça sobre nós. E quando olhamos o nosso pecado, nós vamos entender cada vez mais a profundidade dessa graça que nos acolheu em Cristo Jesus. Paulo dá graças a Deus. Vocês foram santificados, irmãos de Corinto. Vocês são filhos de Deus. Nós somos santos e fomos separados para a glória do Senhor. De modo que vocês não terão falta e não têm falta de nenhum dom. Que maravilha! Quer dizer que nós temos aqui evangelistas? Temos. Nós temos o que? Mestres? Temos. Nós temos pastores? Temos. Nós temos aqueles irmãos que têm dom de sabedoria? Temos. Nós temos irmãos que têm o dom do socorro, de misericórdia? Temos. Não falta nenhum dom na igreja de Corinto. É por isso que eu dou graças a Deus. Os dons estão aqui, foram distribuídos pela ação do Espírito Santo e desejo do coração de Deus. É isso mesmo, pastor Nelson? Nós vimos ontem. O dom são as pessoas. E eles se manifestam através de pessoas. Deus morreu por pessoas. Deus não morreu por dons. Deus morreu por mim e por você. Aleluia. É por isso que nós somos instrumentos da graça de Deus. Mas então eu preciso levar esse instrumento para o luthier. Preciso trocar as cordas. Eu preciso levar esse instrumento para dar uma regulada no braço. Porque se eu sou instrumento da graça de Deus, eu tenho sido omisso com esses dons, eu não tenho me apresentado para servir a Deus e para ajudar a igreja a crescer. Então eu sou um instrumento que está sem cordas, que não toca. Nós podemos impedir a manifestação da graça de Deus, nesse sentido que Paulo escreve a Corinto, sim. Se você é instrumento da graça de Deus e você se nega a ser parte do corpo de Cristo, a cumprir o seu papel, a ser um bom pé, uma boa mão, um bom ouvido que funciona para a edificação do corpo, você pode estar impedindo a graça de Deus de abençoar o seu irmão. Você veio aqui precisando de consolo hoje? Tem gente aqui que tem o ministério do consolo e da misericórdia. E você precisa abençoar essa pessoa. Tem gente aqui que não sabe o que fazer com a sua dinâmica no casamento, com a família, com os filhos. Você conhece a palavra, você tem o dom do conhecimento, você pode abençoar o seu irmão. Quer dizer que na experiência comunitária, os dons vão sendo manifestos, E aqui na igreja de Corinto, Paulo sai ao encontro do Senhor com ações de graça dizendo: não falta nenhum dom a vocês. Nenhum dom. Porque em tudo fossem enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, e porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Não falta nenhum dom, enquanto vocês aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos firmará até o fim, para serem irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças porque vocês, irmãos de Corinto, vocês estão aguardando a volta do Senhor, vocês estão aguardando a revelação de Deus, vocês estão trabalhando para a obra de Deus, e Paulo reconhece isso. Paulo reconhece que esta igreja manifesta esses dons, está comprometida com a obra,
na cidade de Corinto. Fiel é Deus, por quem vocês fossem chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem esteve aqui ontem, por favor, levanta a mão. Ontem nós vimos, e estou compartilhando e estendendo um pouco do que nós vimos ontem. Há uma igreja dentro da igreja. Pastor Abílio trouxe essa questão que já acontecia na realidade de Israel e que acontece na igreja de hoje. Qual é a diferença? A diferença é que há pessoas no meio da igreja que foram eleitos por Deus, que foram escolhidos por Deus como vaso de honra, que são depositários dos dons que Deus concedeu. Pessoas que estão ouvindo a palavra, mas que ainda não responderam ao chamado de Deus. Como é que é, pastor Nelson? Eu posso estar na igreja, ser da igreja e viver de maneira inerte. E os pastores, às vezes, estão conversando com algumas pessoas e falam assim: não é possível, eu estou há 10 anos conversando com essa pessoa, ela não entendeu nada. Ela não respondeu a nada. Ela não entendeu o chamado do Senhor. Então é possível você estar dentro da comunidade, assim como os judeus que eram e tinham a herança hebraica, que receberam os mandamentos, mas muitos que não responderam ao chamado de Deus de serem referencial no meio da nação. E nós podemos estar na igreja e não temos ainda respondido ao chamado de Deus. E estamos desperdiçando tempo. E estamos impedindo o corpo de crescer de maneira ajustada, porque falta você responder ao chamado do Senhor. Tiago diz de uma maneira mais dura, ele diz: olha, não sejam ouvintes negligentes, mas sejam o quê? Operosos praticantes. Nós entendemos, nós sabemos que precisamos viver a palavra, então nós temos que responder com uma vida prática, que espelha a manifestação da glória de Deus. E Paulo, como apóstolo, ele é amoroso. Ele diz: você não é fiel não, mas fiel é Deus. Quem banca todas as promessas é o próprio Deus, que não é filho de homem para se arrepender, e não é homem para mentir. Fiel é Deus por quem vocês foram chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E a igreja é a expressão comunitária que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não quero ser igreja, não. Eu quero só ir lá, ouvir, sentar, não quero compromisso, não quero me envolver com a obra do Senhor, não quero responder à missão de fazer discípulos. Eu sou aficionado de Jesus. Se tiver bailinho gospel eu vou, se tiver algum movimento estranho eu vou, se for para ouvir uma palavra nova que eu nunca ouvi de algum pregador aí eu vou. Eu quero ver o agito, mas eu não quero ver compromisso. Eu não quero me comprometer. Tem um monte de gente assim nessa cidade, nas outras comunidades locais, nas outras cidades do nosso país. Vou assustar vocês agora, hein? Mais de 50 milhões de evangélicos. Como? 50 milhões de evangélicos? E o país está essa desgraça? Porque a igreja não está sendo o que precisa ser. Porque não respondemos ao chamado de Deus de ser sal e luz do mundo. Porque não respondemos ao chamado de Deus de buscarmos o seu reino em primeiro lugar e vemos todas as coisas sendo acrescentadas. Se fôssemos de fato cristãos que respondemos ao chamado, a nossa nação não estaria como está. Certamente não.
Nós fomos chamados para a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. E fomos chamados para uma vida, experiência comunitária de ser igreja. Bondade de Paulo até agora, né? Ele alisa, faz um carinho, leva uma palavra de conforto. Deus é fiel, temos comunhão com o Senhor, fomos santificados nele. E aí ele começa a descer a lenha. Ele começa a descer a lenha na igreja de Corinto, porque, poxa, com todas as manifestações dos dons espirituais, com a consciência que eles têm, ouvindo toda a mensagem do Senhor, irmãos, eu rogo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês entrem em acordo quando discutirem, e não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Ô pastor Abílio, de novo, essa mensagem ultrapassada, de pregar a unidade da igreja, de andarmos a acordo. Que mensagem ultrapassada é essa? Ah, comunicação e missão cristã. Eles só pregam unidade, eles só pregam unidade, só pregam unidade. Pararmos de discordar, de buscarmos acordo, de manifestarmos a unidade no nosso relacionamento. Essa é uma mensagem eterna. E nós não podemos nos cansar de dizer isso. E Paulo diz: só que para preservar essa unidade, vocês precisam viverem como família e como igreja. Vocês precisam sentar. Vocês precisam aprender a lavar os pés uns dos outros. Como Paulo escreve à igreja de Filipos, vocês precisam considerar os seus irmãos superiores a vocês mesmos. Vocês precisam parar de fazer coisas na igreja para a vanglória. Vocês precisam parar de fazer coisas na igreja buscando o seu próprio interesse. Paulo diz à igreja de Corinto: vocês precisam acabar com essas divisões. Sejam unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Meus irmãos, eu fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloé, que há discórdia entre vocês. Eu quero dizer com isso, é que um de vocês afirmam que é de Paulo, outro que é de Apolo, outro que é de Cefas, outro que é de Cristo, um que é do pastor Abílio, outro que é do Ed, outro que são os discípulos do Marcos. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum nós sermos partidários de líderes. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Que isso? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vocês, com exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosseis batizados em meu nome e que vocês comecem a construir agora uma religião paulina. Nós não precisamos mais de Cristo, agora eu sou seguidor de Paulo. Eu vou construir uma igreja todinha em cima de Paulo. Mais ou menos como as igrejas personalistas que estão nascendo aos borbotões. A igreja do tio tal, a igreja do vô tal, a igreja do tio não sei da onde. Não, eu sou daquele lá da prancha. Não, eu não sou da prancha não, eu sou do cara que gosta do púlpito mesmo. Que é isso? Isso é uma infantilidade. Isso é desvirtuar o propósito da igreja de espelhar essa unidade que já existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É verdade que eu batizei também a família de Estéfanas. Além desses, eu não sei se batizei outra pessoa. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Eu sou apóstolo. E não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes.
A mensagem da cruz, ela precisa ser pregada. A mensagem da cruz é a mensagem apostólica. A mensagem da cruz é a mensagem de um rebanho que se chama pelo seu nome. A mensagem da cruz nos chama todos os dias ao arrependimento. A mensagem da cruz nos mostra o amor incondicional desse Deus por todos, em qualquer situação social, de toda raça, tribo, língua e nação. A mensagem da cruz é um convite para que nós preservemos a unidade, custe o que custar. E isso é só o começo das exortações que Paulo traz. Outras exortações nos encheriam de vergonha. Eu fico imaginando, pastoreando uma igreja e recebendo uma carta como esta. Estou gostando de ver a sua igreja aí que você está pastoreando, pastor Nelson. Mas muita divisão aí. Pastor Nelson, tem muita gente aí com uma segunda vida imoral, cultivam a imoralidade todos os dias. Há pessoas aí que estão desvirtuando a sexualidade. Há pessoas aí que estão rompendo vínculos de aliança feitas no casamento. Há pessoas aí que estão alimentando a sua mente com coisas impuras. É a igreja que o irmão pastoreia. Que vergonha! O que está acontecendo? Como é que nós vivemos isso? Nós vivemos isso porque ainda temos dentro de nós, como igreja, essa ambivalência, essa ambiguidade de sermos santos, mas ainda de amarmos o pecado. De sermos santos e de ainda amarmos o pecado. E o chamado de Deus para nós hoje, e eu encerro aqui, é que nós busquemos a nossa santificação, que nós nos afastemos do pecado que tenazmente nos assedia, pecado que tem quebrado relacionamentos, pecados que são focos de inícios de divisão, pecado que nos faz não buscar o interesse do irmão, mas o nosso próprio interesse, pecado que nos afasta de cumprirmos a missão de fazer discípulos em todas as nações, pecado de buscarmos luz e primazia participando e tocando numa banda de louvor, pecado de nós não olharmos a ministração do louvor como uma oportunidade de serviço a Deus. Adoração comunitária é serviço a Deus. De não apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus como um culto racional. Uma carta como de Corinto nos ajuda a continuar e perseverar, porque a manifestação da graça está presente na igreja que ainda é expressão divina humana, que já vive as manifestações dos dons, mas que não consegue corresponder e vivenciar esses dons por causa do nosso pecado, que nós ainda estamos no processo em que estamos buscando santificação e nos tornando mais parecidos com Jesus, para olharmos para o futuro, para a parousia, e vermos o noivo buscar uma igreja, uma noiva sem ruga, sem mácula. Ainda nós não somos essa noiva, mas precisamos desejar ser essa noiva, e viver isso todos os dias, para que espelhemos a glória de Deus em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que fazemos e principalmente nos nossos relacionamentos. Principalmente nos nossos relacionamentos. É por isso que a comunicação e missão cristã, ela não vai parar de pregar a cruz. Porque na cruz nós temos a dimensão mais profunda do amor de Deus por mim e por você. É na cruz, é na manifestação da graça de Deus na vida de Jesus e na obra da cruz.
é que a gente pode hoje ter esse privilégio de ser igreja do Senhor e de tentar ser uma noiva cada vez mais bonita para no dia da volta do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe ricamente, no nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.